Na entrevista do dia com Maria Lídia, o impacto do adiamento da votação da reforma da Previdência para fevereiro do ano que vem. A entrevista foi gravada. Entrevista o economista Gilson Schwartz, professor da ECA, a Escola de Comunicação e Artes da USP. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Oi, obrigado. Bom, foi surpreendente o adiamento da votação da reforma da Previdência. E tem muita gente aí analisando e afirmando que esse adiamento joga o Brasil num turbilhão de incertezas. Essas análises são objetivas ou fazem parte da pressão para a aprovação da reforma da Previdência? Bem, veja, eu estou vendo esse debate todo, mas curiosamente é só realmente os economistas de bancos, né, que estão aí do lado do sistema financeiro, que jogam esse terror todo no ar. A gente não vê economistas que não sejam do setor financeiro tão alarmistas assim, ao contrário. O que se observa é que a economia está se recuperando sem reforma, lembrando que há 2 anos se dizia a mesma coisa, se não fizer a reforma, não é possível nem atravessar a Pinguela. Pois bem, já estamos chegando ao final da Pinguela, essa reforma não vai sair, pelo menos nada do que se imaginava, com a intensidade que se imaginava, e a economia está recuperando o crescimento. E dá para estimar, professor, o quanto esse adiamento da votação da reforma afeta a perspectiva de crescimento para o ano que vem? A reforma da Previdência é um problema de longo prazo. Quer dizer, e não é só uma questão econômica, fiscal, financeira, é uma questão demográfica, há um envelhecimento da população brasileira, é preciso reequacionar o que o Estado faz, quais são as políticas sociais, sem dúvida, mas é uma reforma que vai afetar no longo prazo. Há um certo exagero de dizer que as expectativas de longo prazo vão afetar muito o curto prazo. Bom, esse é o discurso do ministro Meirelles, né? De que é imprescindível reforma. Ele coloca que o aumento progressivo dos gastos da Previdência, numa estimativa de que seja 80% do orçamento daqui a 10 anos. Então fica aí, quem está ouvindo isso, certamente fica muito apreensivo. O que é que eles estão dizendo? Que não vai ter dinheiro para pagar aposentadorias e pensões se a reforma não for feita? É isso? Existe essa ameaça, né? O espectador deve ficar atento, né? Porque alguma mudança pode ocorrer no ano que vem, mas não acredito que haja força política para fazer uma mudança tão grande. Olha o caso da Argentina, que está na mesma toada, nessa mesma direção, e a sociedade se organiza, se manifesta. Eu acredito que esse terrorismo de que se não fizer a reforma, nós caímos num abismo, eu acho que é exagerado e há outras questões importantes. Já no próprio sistema financeiro, alguns economistas estão alertando para a dificuldade de manter já em 2019 o teto de gastos. Veja, nem o teto de gastos está garantido como um balizador na orientação das expectativas do mercado. Eu acho que nesse momento é exagero acreditar que uma reforma com essa profundidade terá apoio político no Congresso em pleno ano eleitoral. Claro. Agora tem uma outra coisa, o senhor está dizendo assim, que todo esse terrorismo mostrando o lado negativo perverso da não aprovação. Ao mesmo tempo, se acena com um cenário muito promissor com a aprovação da reforma da Previdência, que a curto prazo vai haver geração de empregos, melhoria da renda do brasileiro. Tem fundamento isso? Eu acho que nesse momento o que vai determinar a renda é o investimento. E com a queda da taxa de juros, a retomada do investimento está garantida, vai ocorrer. Não em função da reforma da Previdência, mas em função de que, com a queda dos juros, muita gente que tem o dinheiro, inclusive especialmente empresários que estavam mais receosos, com a queda dos juros aumenta o consumo, pode sim haver aí uma oportunidade de investimento no aumento da capacidade produtiva, portanto mais emprego, aí volta a arrecadação de impostos, aumenta a arrecadação, mas é importante lembrar que há outros rombos no orçamento público, né? Há toda uma discussão aí, por exemplo, sobre subsídios, incentivos que foram concedidos para combater a crise desde 2008, foram concedidos inúmeros, nas casas de centenas de bilhões de reais de incentivos ao sistema empresarial, ao sistema industrial. Então, quem paga a conta, ou como se dizia algum tempo atrás, quem paga o pato é a sociedade, são as empresas. E os juros caindo? Os juros caem, né, a taxa de juros cai no Banco Central e os bancos não reduzem os juros. Então a economia vai retomando o crescimento, a gente observa isso, né, há um aumento do consumo
mas o juro ao consumidor não cai. Alguém está ganhando com isso. É esse intermediário entre a situação das contas públicas e o correntista no banco. Essa instituição financeira, ela está recolhendo o benefício de uma economia que já se recupera, mas a taxa de juros continua com um diferencial favorável ao banco. Então, mexer no sistema financeiro, mexer no sistema de incentivos ao próprio setor produtivo, faz parte de um redesenho do papel do Estado no Brasil. Mas não está na pauta, né? Não está na pauta. Sobre isso ninguém fala. Ninguém fala e se joga tudo o quê? Nas costas do trabalhador. Né? Aí realmente fica complicado politicamente aprovar algo desse gênero. Agora, a última questão. Se, eventualmente, exatamente por ser ano eleitoral 2018, os parlamentares vão às suas bases, o terrorismo está feito, muita gente está com medo, sim, sobre essa reforma da Previdência, porque a oposição também trabalha e está dizendo que ela é desastrosa para o cidadão, etc. e tal. O governo tem um plano B no caso da não aprovação dessa reforma da Previdência e para manter o prosseguimento da recuperação da economia? O que a gente vê como um plano B, ou seja, alternativas para estimular a economia no atual governo, bom, de um lado, privatização, aceleração da privatização, com isso abrir espaço não só para o capital brasileiro, mas para o capital internacional entrar em áreas de energia, né, de infraestrutura, de saneamento. Há toda uma expectativa, e esse acho que é um plano B, bom, já que não sai a reforma da Previdência, vamos abrir mais a economia, vamos atrair o investidor, o empresário, privatizando alguns setores. Esse seria um plano B. Ok, vamos acompanhar e esperar, ver no que resulta esse adiamento, até fevereiro. E que não caia tudo nas costas dos trabalhadores. Exatamente. Muito obrigada, professor. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite.